Olá, mulheres do agro, sejam bem-vindas. Então, hoje é a nossa primeira palestra do projeto e em março, e a nossa convidada é Angelita Machado, que eu já conheço ela já faz uns 2 anos, né, Angelita? E aí, então, Sim. ela é advogada, ela trabalha com essa parte do direito do agronegócio, também com essa parte das mulheres no agro. E recentemente ela foi professora, de uma pós-graduação, onde ela falou sobre o Estatuto do Trabalhador Rural. E aí, nesse momento de pós-graduação, então, ela gravou umas aulas falando sobre essa parte da NR 31 e nós achamos que seria um tema bem importante para divulgar, para trazer para o projeto, para esclarecer dúvidas. Então, Angelita, seja bem-vinda. Fica à vontade aí. As meninas podem fazer perguntas também ao longo da noite, ou anotem as dúvidas para fazer depois. Espero que seja um momento bem leve, de muito aprendizado, muito conhecimento. Então tá, muito obrigada pelo convite. Já começo agradecendo, me sinto bem honrada por isso. Gosto muito de falar sobre isso e também de falar para a mulher do agronegócio. Quero me apresentar. Sou Angelita Machado, então, como a Adriana falou, sou advogada, sou pós-graduada no Direito do Agronegócio, com ênfase na advocacia feminina para as mulheres do agronegócio. Mas antes de eu ser advogada, eu também sou filha de pequeno produtor rural, nasci no meio rural, trabalhei muito no meio rural. E antes de eu ser advogada, eu atuei como técnica agrícola por quase 20 anos dentro das propriedades rurais. E eu tenho essa ligação já com o agro, então, desde criança, né, desde muito pequena. É claro que naquela época o agronegócio não era uma atividade tão divulgada, né? Naquela época, o agronegócio, era o pessoal do campo, o pessoal rural e o pessoal da cidade. Tinha meio que essa. Hoje não, né? Hoje o agronegócio é uma indústria, uma empresa, podemos dizer assim. É. Tanto do pequeno, do grande e do médio produtor rural. Porque hoje o pequeno produtor rural, que sabe fazer uma boa gestão da sua propriedade rural, né, vive tranquilamente das atividades rurais, né? Aqui na nossa região. Não sei de onde que todas são, Adriana. São todas aqui do Rio Grande do Sul? Não estou te ouvindo. Tava com o microfone fechado. Eu acho que cada uma pode falar de onde que é, porque tem gente de Santa Catarina, tem gente do Amazonas. Ai, que lindo! Que coisa boa! Eu não consigo ver todas aqui, não consigo, não sei se elas estão com a câmera ligada, eu só consigo ver a Cristiane, que está ali tomando chimarrão, então é gaúcha, né, Cristiane? Eu estava até agora. Catarina, Eu sou Catarina também. E a minha vida é uma longa história, tá? Depois eu vou dizer de onde que eu nasci, para onde que eu fui, aonde que eu estou agora. Então eu sou uma mescla. Aí eu tenho o nome aqui da Clícia, da Cleiciane, Michele e Eliana. Deixa eu ver as outras, as demais que estão aqui. A Clícia tá ali. A Clícia é de onde? olá, boa noite. Eu sou de Urucará, Amazonas. Ai, que chique! Olha É, eu falando para uma amazonense. também é uma honra muito grande, assim, estar compartilhando propósitos com vocês. É muito gratificante. E eu estava precisando disso mesmo, Isso ter é ótimo. essas ideias e outros assuntos. Trabalhamos na cooperativa Agrofruti, que é uma cooperativa de Guaraná, e atuo como extensionista, técnica agrícola, faço suporte para os projetos socioambientais e achei super interessante participar. Estou como coordenadora no momento do Núcleo Feminino Agrofruti, que é um movimento pela OCB, e estamos com a Cleiciane, fiz o convite também para ela participar, porque hoje nós temos uma aula inaugural, acho que às 19 já entra em outra reunião. Mas assim, eu vou fazer o possível para ficar aqui com vocês, mas estou muito feliz. Oi? Ela travou um pouquinho. Estão me ouvindo, gurias? Estão me ouvindo? E que coisa boa, né? Uma de cada lado. Então, daí tem a Michele Moro. A Michele é aqui do Rio Grande do Sul, Michele?
Sou aqui do Rio Grande do Sul. Sou de Dom Pedrito, mas agora estou em Porto Alegre, mas daqui a pouco eu volto para lá. Eu vivo em Porto Alegre, Dom Pedrito. Estou sempre indo e vindo para lá e para cá. E o meu sonho, não sei se a Glícia tá escutando, é ir lá para o Amazonas, Eu também conhecer tenho o Rio vontade. Amazonas. Eu É tenho o meu vontade. sonho. Eu só tenho medo da anaconda, que quando eu era criança eu via aquele filme. Será que ela está nos ouvindo, Clícia? Dá um oi aí para nós. Eu acho que agora a Clícia conseguiu voltar. Não sei se ela conseguiu ouvir vocês. Clícia? Isso, gente, aqui falhou aqui a internet, eu acredito que sim. Né, nós estávamos falando, eu e a Michelle, que a Michelle falou que o sonho dela era ir para a Amazônia, conhecer o Rio Amazônia. Aí eu falei que eu também, eu só tenho medo da anaconda, né? Porque quando eu assisti aquele filme, eu morri de medo, então eu tenho medo da anaconda, mas eu acho que tá tudo certo. Não, mas Liga o microfone, imagina. Clícia. Ela tá Ah, falando. sim, seja bem-vinda, desde já, seja bem-vinda aqui no Amazonas, conhecer o nosso Guaraná, Guaraná Urucará, Ah, Ah, coisa boa. também. Guaraná orgânico, e estamos nesse desafio, né? Né, é Como isso que coordenadora do Núcleo Feminino Agroflute, que é um movimento de mulheres também, e cada assunto que se refere com o movimento de mulheres e tudo mais, eu estou sempre bem conectada aí, Isso é e bom. agradeço a oportunidade. Michelle, tu quer terminar de se apresentar? Não, é que eu não só queria falar para a Glícia, né, que eu trabalho nessa parte de recursos hídricos, então eu trabalho direto com água, né? Então imagina conhecer o Amazonas, né? O Ah, é, Amazonas é aí, o sonho assim de consumo de ir lá conhecer aquele. imagino. Nossa, maior rio, né? Então seria um sonho conhecer aquilo. Ainda vou lá, ainda vou conhecer a Glícia pessoalmente. Isso é bom, isso é ótimo. Aí temos a Cristiane também, que é de Santa Catarina, Cris. Quer te apresentar? Então, boa noite, é um prazer estar com você. Eu sou aqui de Cuiaporã, Santa Catarina, quase na divisa com a Argentina. Para mim, conheci a Adriana faz um mês e pouquinho, né, Adriana? Eu trabalho na área de treinamentos, instrutoria, assessoria e consultoria na área de segurança do trabalho, com Ah, que foco no joia. agro, né? Tenho feito algumas palestras, alguns trabalhos específicos no agro com mulheres. E para mim é um prazer estar com você, Angelita, e com Muito certeza obrigada. aprender bastante, tá? Muito obrigada. Então, nós vamos. Essa NR 31, acredito que tu já conheça, né? E é uma norma regulamentadora muito importante, então vamos trocar muitas ideias aqui. Eu confesso, gurias, que eu gosto de fazer esse tipo de trabalho porque eu aprendo muito também. Porque a gente tem uma riqueza, né, nesses grupos de mulheres do agronegócio. Desde quando eu comecei a participar, eu conheci mulheres de muitos lugares. Então a gente acaba trocando essa experiência, trocando esse conhecimento, e para mim isso também é importante. Então eu quero me colocar assim, ó, de uma forma, eu quero levar para vocês o que eu conheço, mas eu quero que vocês também me tragam o que vocês conhecem, o que vocês fazem aí na região de vocês, porque eu acredito que o crescimento é essa troca recíproca, né? Porque nem todos sabem tudo, então, quando a gente se junta, dá essa força, né? E eu me sinto bem feliz de estar aqui com vocês. E que bom, Cris, que tu trabalha já nessa área com a mulherada aí do agro, isso é muito gostoso. Eu gosto muito, particularmente, de trabalhar com as mulheres do agronegócio, porque parece assim que a gente tem uma conexão verdadeira. Eu sinto dessa forma. Eu não sei se vocês sentem assim, mas eu sinto dessa forma. Todas as vezes que eu chegava numa propriedade rural, eu era muito bem recebida. E isso me fez crescer muito enquanto mulher e enxergar dessa forma. Porque parece que tem algo que nos conecta de uma forma mais como é que eu vou usar a palavra? É uma forma assim, não é ingênua a palavra, não é, é inocente, é uma forma gostosa de chegar, não é assim? Eu me sinto dessa forma. E que bom, Cris. Vamos agregar então conhecimento. Eu quero que tu nos traga também um pouco da tua experiência e durante a fala. Se tu se sentir à vontade, pode contribuir, tá? E daí temos também quem mais? Eliane, Cleiciane e Maria Zeredo. Onde estão Oi. vocês? Liguem as câmeras.
Oi, Eliana, estão me vendo? Estão me ouvindo? Aham, te ouvindo. Tudo bom? Tudo bem. Eu sou do Amazonas também, mas estou do outro, do outro lado da Clícia, né? Nós nos conhecemos e eu sou do município de Manacapuru, região metropolitana de Manaus. Também sou produtora, me considero empreendedora rural, sou presidente de uma cooperativa, a mais antiga do estado do Amazonas, do ramo agro, e me sinto muito orgulhosa também de ser a primeira presidente na história dessa cooperativa. Então, vim quebrando tabus aí e mostrar também que a mulher tem capacidade. Eu fico feliz de estar aqui mais uma vez com a Adri, né? Já participei de outras ocasiões e é muito enriquecedor essa troca de experiência. Ó, acho que ela saiu fora, Adriana. Acho que a internet dela deu um probleminha ali. Tá. Vamos esperar um pouquinho, eu já posso começar. Tem a gente estava falando com quem? Com a Cleiciane ou qual era que estava nos se apresentando agora? Era a Cleiciane, né? Cleiciane. E tem a Maria também. Quem sabe se a Maria tá nos ouvindo? Maria quer se apresentar até que a Cleiciane volte? Ou a Eliane? Oi, tudo bem, meninas? É a Oi. Maria. Eu tô pelo celular, tá ruim, acho que é a câmera. Não sei como é que tá Não, mas ficando, estou te vendo bem. mas eu sou Maria, sou técnica em agropecuária. Hoje estamos à frente aqui do movimento das comissões jovens do Sindicato Rural, aqui de São Francisco de Paula. Como nós não temos muitos sindicatos ativos nessa parte de juventude, que a gente fala de 22 a 30 anos, que não é tão jovens também, né? O pessoal que já tem experiências também. A gente acabou linkando já com outras cidades também. Então, a gente disse que é São Francisco de Paula e região, e a gente faz algumas iniciativas assim. Até hoje tinha ficado de conversar com a Adri e que vamos fazer um evento com ela também, tentando fortalecer a questão das mulheres, né, do agro, do setor, tentando tirar um pouco dessas barreiras que a gente já vê no dia a dia, né, não só no nosso sistema, mas que a gente pode sim trazer esse olhar, esse entendimento para o pessoal que gosta de trabalhar na veia rural, né? Então, já tenho bastante vivência nisso, sou de família de produtores rurais também, e vi que tem um pessoal de outros estados, né? Tive conhecendo outros estados através da CNA, da Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária do Brasil, e está sendo muito legal, assim, não consegui pegar desde o início mesmo a reunião, mas consegui pegar alguns pontos e agradeço aí a participação. É muito bem-vindo. Então, agora falta a Cleiciane. Será que a Cleiciane voltou? Hein, Maria, tu é de São Francisco de Paula, aqui do Rio Grande do Sul? Sim, Rio Grande do Sul. Aham. Eu estive ali agora em novembro do ano passado. Nós vamos fazer uma viagem para lá. Um pessoal aqui, somos amigos da faculdade, e fomos visitar aquele jardim que tem lá. Como é que é o nome do jardim que eu agora Madá, Madá. Jardim Madá. Aham. É lindo aquele lugar, né? E é É muita, lindo. muita flor. Gente do céu, Ah, quem tiver a oportunidade de ir em São Francisco de Paula, meu Deus, é espetacular. é, Gostamos isso bastante. aí. Que legal. E a Cleiciane? Então tá, eu acho que agora eu posso começar a falar, então, Adriana. Adriana. Sim, pode Tá, começar, Angelita. então, Seja bem-vinda, então. E vamos aguardar aprender muito nessa noite contigo. Bem-vindas todas as gurias. como a Adriana já me apresentou, e eu me apresentei também, né? Antes de ser advogada, eu fui técnica agrícola, então por quase 20 anos, aí trabalhando diretamente dentro das propriedades rurais. Eu não sou gaúcha, eu não sou catarina, eu sou paraguaia, nasci no Paraguai. Nasci no Paraguai e meu pai, então, nos registrou no Paraná. Então, eu sou meia paranaense de nascença, né? Digamos, catarinense, porque me criei em Santa Catarina. E hoje eu moro aqui em Santiago, no Rio Grande do Sul. E a minha maior atuação enquanto técnica agrícola foi aqui em Santiago, né? Foi aqui no Rio Grande do Sul. Trabalhei muito lá em Santa Catarina,
ali na parte litorânea com um pequeno produtor rural, trabalhava ali dando assistência técnica pela Cressol, e depois vim para cá e comecei a trabalhar nas cooperativas de grão, dando assistência técnica nas lavouras de soja e trigo. E gosto muito dessa parte aí, dessa parte de trabalhar aí com a mulher do agronegócio, e depois eu comecei a conhecer esses grupos de mulheres do agronegócio, tem alguns artigos escritos até, eu acho que foi por causa disso que nós nos conhecemos, né, Adriana? Foi por causa desses movimentos, né? Eu lembro que eu te conheci, acho que foi numa live, eu não sei se foi num artigo que eu escrevi, só sei que a gente se conheceu, né? Tu me solicitou amizade no Instagram e foi por causa disso, eu acho. Eu acho que foi através do grupo da Vilma, alguma Da coisa que a Vilma, gente fez. A gente fez juntas lá, a gente participou, acho, de uhum. umas lives que ela fez. Isso, é. E até o último artigo que eu escrevi, Gurias, eu escrevi sobre o marketing, né? Marketing, a mídia social dentro do agronegócio. E é muito importante para vocês verem, né, que há uma época atrás, a produtora rural, o produtor rural já tinha uma certa dificuldade de levar para a cidade os seus produtos para vender, o queijo, o leite, né? Nós estamos falando aqui de pequeno produtor rural, aquele que trabalha mais ali, a agricultura familiar, a agroindústria, né? E o que que eu comecei a notar com essa situação das redes sociais? Que é uma ferramenta grande, né, para a mulherada que trabalha aí na propriedade rural e que não consegue mostrar seu produto. E aí eu conheci uma moça que ela é cozinheira até hoje numa fazenda aqui, e ela começou a postar muito o que ela fazia, o dia a dia dela dentro da propriedade. Ela postava todos os pratos, a comida, conforme ela servia para os peão da fazenda, e aquilo ela demonstrava tanto amor naquilo que me inspirou, e eu escrevi um artigo sobre isso, e foi muito joia, eu acho que foi o último artigo que eu escrevi, e todas as vezes que eu falo da mulher do agronegócio, dentro do agronegócio, me dá essa inspiração, porque retrata todo esse sentimento, parece assim que antigamente tinha um sentimento de esquecimento, e hoje não, hoje a mulher já é protagonista, né? A mulher do agronegócio, ela já se coloca em lugar de protagonismo. E eu não estou falando só da mulher dona da propriedade, né? Eu falo aqui da mulher que trabalha dentro do agro, seja ela a faxineira, cozinheira, a dona da propriedade, a gestora da propriedade rural, as mulheres que trabalham aí nas grandes empresas executivas do agronegócio. Então, é um protagonismo que começa do nível mais baixo, lá no sentido, no bom sentido da palavra, até o nível mais elevado, né, de instrução, de posicionamento dentro do agro. E isso é muito legal, porque a gente vê a evolução. E é graças também a esses grupos de mulheres que a gente está vendo aí ao redor do Brasil, né? Inclusive algumas até. Tem uma que participa do grupo que está no Canadá, que era uma engenheira agrônoma, e hoje ela é consultora de moda e imagem para mulheres do agronegócio. Acho que tu conhece ela, né? A... Ai, gente, esqueci o nome dela, perdão. Eu Eu só conheço ela, eu conheço ela, não lembro o nome dela agora também, mas ela se cientista da denomina como imagem. cientista de imagem. É. Cientista de imagem, eu lembro dela do nome dela comercial, né? Do Instagram. Mas tá bem, meninas, sem muitas delongas, vamos falar um pouco aqui sobre o nosso assunto, porque já tem a Clícia também tem outra atividade. Então, o que que eu vou falar com vocês hoje sobre a NR31, que é essa norma regulamentadora, muito importante para dentro do trabalho rural. Eu não vou falar de toda ela, porque é muito longa, mas eu vou disponibilizar ela em PDF, porque é bem importante para você que trabalha dentro do agronegócio, seja como gestora ou dona da propriedade rural, ou até empregada, né, da propriedade rural, ter o conhecimento dessa NR31, que ela veio para regulamentar o ambiente de trabalho, né? Por quê? Já tinha as NRs que regulamentavam o ambiente de trabalho saudável urbano. Então, sentiu essa necessidade de levar para o interior, para o meio rural, uma norma também que regulamentasse esse ambiente de trabalho para prevenir acidentes, né, relacionados ao trabalho rural. E essa NR31, de toda ela, se você for ler, ela está toda muito explicada, não tem erro. Claro que tem situações e tem situações, né? A gente sabe que quando a gente fala da teoria é uma coisa, né? Eu sempre digo aqui, sempre digo para os meus clientes, eu digo para
que no direito não existe uma receita de bolo, assim como não existe em lugar nenhum essa receita de bolo. Cada região é uma região, cada situação é uma situação. No direito, às vezes, aquilo que tu pode pensar que é direito teu não é. Às vezes, aquilo que, mas eu ganhei tal ação dessa forma. Mas, de repente, tu tem até o mesmo direito que o meu, mas não se aplica para ti da mesma forma que foi aplicado para mim. Então, nesse mesmo viés, a gente traz o quê? Essa NR31. Ela é uma norma regulamentadora importantíssima. Eu sempre levo para os meus assessorados aqui, os meus clientes do agronegócio que vêm, que eu dou essa assessoria. O quanto mais você trabalhar dentro daquilo que a norma traz, muito melhor vai ser o seu desenvolvimento lá dentro da sua propriedade rural. Porque o empregado se sente valorizado, o empregador fica protegido. Essa norma NR31, ela é bem importante porque ali no decorrer da norma, ela vai trazer as obrigações do empregador e as obrigações do empregado, né? O que acontece também em muitos casos que vem aqui no escritório? Muitos empregados, eles acham que só tem direito. E logo o empregador tem que arcar com tudo. Não é assim que funciona dentro da NR31. Não é assim que funciona nem na NR31, nem na CLT e nem em legislação nenhuma. É uma estrada de mão dupla. Você dá e você recebe. E a NR31 ela deixa bem explicado o dar e o receber. O dar do empregador, o receber do empregado. O dar do empregado e o receber do empregador. E eu gosto de falar dessa norma em específico quando eu falo com o meu cliente, seja ele o empregador ou seja ele o empregado, para que ele tenha consciência do que realmente é direito dele. Um exemplo bem claro, que é bom da gente falar, claro que vamos falando no decorrer. Se eu estiver falando muito rápido, vocês, por favor, vocês falam assim, para um pouquinho, toma uma água, porque, gente, eu falo igual um periquito, se deixar. Falo sem parar, assim, sabe? Até quando eu era criança, meu apelido era Periquita, de tanto que eu conversava. E todo mundo falava que eu ia ser advogada ou repórter. E tô aí, ó, sou advogada. E então, essa é uma coisa que eu falo para o meu cliente aqui, quando ele é o empregador rural e que está dentro da norma NR31 para o trabalhador rural, é a entrega e o uso de EPIs. É a entrega e o uso de EPIs. É também os treinamentos que têm que ser feitos segundo a NR31. De que forma esses treinamentos têm que ser feitos? São todos bem explicados dentro da NR31. E é importante que o trabalhador, que o empregador que tenha mais de 20 funcionários na propriedade rural, ele tenha essa consciência, porque a partir de 20 funcionários já é obrigatório, então, a criação da CIPA, toda essa função de... Claro, que não importa se tem um empregado, ou dois, ou três. Todos eles têm que ser amparados, né, pela norma regulamentadora, né? Não quer dizer que se tu tem dois, por exemplo, tu tem três empregados, um é aplicador de defensivo agrícola, o outro cuida lá da parte do rebanho, e o outro cuida dos afazeres ali, né? Vamos dizer, é o caseiro, cuida ali de toda a propriedade, do jardim, da logística da propriedade. Esses três trabalhadores, eles trabalham em funções diferentes. Logo, eles têm que ter o EPI para cada função. Quando a partir de 20 trabalhadores, já é outro esquema, né? A partir de 20 trabalhadores tem que ter o quê? A CIPA, né? Que é a CIPA, ela é a comissão interna, né, de prevenção de acidentes de trabalho dentro da propriedade rural. A CIPA já tem, né, nas grandes empresas aí, a partir de 10 empregados, a partir de 20 funcionários dentro das empresas urbanas, já tem também. Então, não é diferente. Quando se fala em direito do trabalhador rural, não é muito diferente o trabalhador urbano do trabalhador rural. Muda ali algumas coisas, como adicional noturno, o horário noturno, de que forma, quando que começa o horário noturno e quando termina o horário noturno. São pequenas diferenças, mas quando nós estamos falando em EPI, é praticamente a mesma coisa. O que muda é o que cada funcionário vai desenvolver, cada função, né? Eu não posso, enquanto, por exemplo, estou trabalhando lá dentro do escritório, dentro da propriedade rural, sou secretária, tem um tipo de EPI para mim.
né? Eu vou trabalhar muito com tela, eu vou trabalhar digitando muito, eu tenho que ter aquele encosto para os pés. Então, são EPIs diferentes, é diferente daquele funcionário que está lá no meio da lavoura aplicando defensivo agrícola. Ele vai precisar do quê? De um macacão, mangote, óculos, protetor, boné, filtro solar. Mas são EPIs e esse EPI está dentro da norma NR31, tá? Quais são as obrigações dessa norma? O que que compete? Quais são as responsabilidades? Ela vem para exercer essa norma, ela vem para amparar todo o trabalho que é dentro da propriedade rural, que é trabalho equiparado ao setor rural, como, por exemplo, o trabalho agropecuário, trabalho agrícola, piscicultura, silvicultura, pesca, enfim, tudo aquilo que está dentro do estabelecimento rural, inclusive de indústrias, né, atividades industriais aí que desenvolvidas dentro de estabelecimentos rurais. Então, a NR31, ela não vem só para o trabalhador rural, ela abrange muitas situações, né? Uma coisa que eu gosto de falar, gurias, e é interessante da gente falar, que tem o trabalhador rural e tem o trabalhador do agronegócio, tá? É uma diferença. Quando nós falamos da NR31, ela vai proteger o trabalhador rural, aquele que trabalha lá dentro da propriedade rural ou que trabalha em prédios rústicos, né, que é equiparado ao trabalhador rural. Por exemplo, temos os silos de entrega de soja aqui, costeando, né, o centro da cidade. Só que são prédios rústicos. Quem trabalha lá dentro são equiparados a trabalhador rural, porque trabalha em prédios rústicos, tá? Logo, dentro do escritório da cooperativa aqui no centro da cidade, não é empregado rural, é empregado do agronegócio, é diferente, tá? Tirando aqueles que trabalham lá na entrega dos insumos, dos defensivos, que também são prédios rústicos, quem trabalha, por exemplo, dentro do Sicredi, o Sicredi é uma empresa que trabalha para o agronegócio, né? O Sicredi é um banco que fornece serviço para o agronegócio. Então, quem trabalha no Sicredi, trabalha diretamente com o agronegócio, é empregado do agronegócio, não é empregado rural. Então, a gente tem que ter essa diferença, tá? Eu trago isso para vocês porque é bom a gente saber essa diferença. É claro que aqui não, para nós, de repente, não é muito relevante, mas é bom, eu acredito que é bom para quem tem aí, empregado rural, para quem é administrador de propriedade rural e trabalha, né? É bom ter essa diferença entre trabalhador rural e trabalhador urbano, trabalhador rural dentro do setor rural e trabalhador que trabalha no agronegócio, tá? E não sei se vocês têm alguma dúvida sobre isso, se está ficando bom assim a explicação. Eu quero ver esse feedback para mim poder prosseguir aqui o meu raciocínio. Tá Adriana, tranquilo? tá tranquilo? Tá. Eu não sei se tu vai falar, Angelita, mas eu já vou tocar no assunto, enfim, se tu puder Pode falar. responder. Uhum. Aqui a gente tem o meu viés de trabalho, ele é focado em a agricultura familiar, tá? Sim. Nós aqui não temos muito essa estrutura de empresas rurais ou, enfim, fazendas. Então, eu trabalho hoje com agricultura familiar num viés com palestras e treinamentos orientativos via sistema Senar também. Uhum. E principalmente aquele decreto do 10.833, que é dos defensivos agrícolas, né? Sim. Então, eu tenho atuado nessa linha, mas sempre num olhar orientativo, né? Porque as minhas propriedades aqui ninguém precisa. Mas tem um porém que aqui nós temos muitos contratos de parcerias, que é o quê? O produtor rural contrata uma família, né? E paga Uhum. um valor X percentual ao rendimento do aviário ou dos suínos. E aqui a gente está presenciando algumas situações assim de contestações nessa área de segurança do trabalho, né? Então eu queria entender de você como é que funciona de fato essas responsabilidades. Porque aqui eles têm feito um contrato, mas esse contrato não tem falado nada em relação a acidentes, sobre responsabilidades. E a gente está presenciando famílias se incomodando, tá? Agricultores familiares que de fato têm três, quatro aviários e tem famílias lá dentro, né? Faz um tempo agora que teve um óbito,
né? A Eurapaz tomou um choque no aviário. Então, assim, eu queria entender de você como é que você tem olhado para isso, porque aqui nós vamos precisar fazer uma ação muito grande nas cooperativas, neste olhar orientativo, tá? Assim, é um dos viés que nós vamos começar a mexer, tá? É Tá. olhar para esses contratos e poder auxiliar tanto o sistema. Porque hoje a cooperativa, trabalho com eles, tá? Mas a cooperativa não tem esse olhar sistêmico. E Sim, essa é a minha preocupação. ou esse olhar jurídico, né? Porque o Isso. que que acontece? O que que eu noto, assim, a maior dificuldade hoje dentro do meio rural, e foi muito importante tocar nesse assunto, tá? Ah, hoje, antigamente, o trabalhador rural, ele trabalhava no fio do bigode, né? Era a palavra dele, era o fio do bigode. Hoje já não existe mais isso, tá? Por que que hoje tem as leis regulamentadoras? CLT, né, teve o Estatuto do Trabalhador Rural e foi evoluindo até chegar aonde nós chegamos, justamente por causa disso. O que que eu penso e o que que eu falo para o meu assistido? Quando eu vou fazer uma assistência dessa, quando eu vou dar uma assessoria? Primeira coisa que tu tem que fazer no contrato é estipular quem é o empregado e quem é o empregador, mesmo que seja pequena propriedade rural, porque pensa comigo, se uma família tem 3 aviários e ele contrata uma família com 4 pessoas para tocar esse aviário, tu concorda comigo que são 4 vidas, são 4 empregados, digamos assim. E aí, quem está responsabilizado por isso? Claro que quando nós falamos do contrato de parceria agrícola, né, é diferente de um contrato de arrendamento. Porque o contrato de arrendamento tu paga uma renda, a parceria agrícola já é diferente. Então, é importante que nesse contrato de parceria agrícola exista essa cláusula. Quem é responsável por isso? Quem vai responder por isso? E quando nós falamos da NR31, se você for olhar lá dentro da NR31, ela vai falar justamente sobre as instalações dos prédios, como é que deve ser instalado, as orientações. Então, é importante que nessa tua tratativa com o pequeno produtor rural, quando tu for levar essa assessoria para ele, tu deixe bem claro que ele precisa estar dentro dessas normas, ou que mesmo ele precisa de um treinamento, seja um treinamento, né, que tu dê o treinamento ou que não sei como é que vocês organizam, né, quem vai dar o treinamento, mas é importante que nesse contrato de parceria tenha as cláusulas bem definidas, porque ó, já teve um óbito e isso, gente, é muito, 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 muito perigoso e muito importante, porque o que que acontece? Quem é que vai ser responsabilizado por esse óbito? O dono do aviário ou o parceiro agrícola que fez essa parceria que está cuidando do aviário, entende? Nós temos que ter essa visão, porque agora o dono do aviário, quem ele é? Ele é dono, ele é empregado, ele é empregador? De que forma ele está recebendo esse trabalho? E a pessoa que está exercendo esse trabalho, ele é quem? Ele é empregado, ele é dono, ele está ele fez a parceria agrícola, eu sou responsável, eu, Angelita, sou responsável, mas eu tenho 3 filhos que vão trabalhar comigo. E quem é o responsável por esses 3 filhos? Quem é que vai assinar a carteira de cada um? Qual é a função que eles vão desempenhar? Né? Ele vai ter quem vai desempenhar a função de vai tratar a ave, o outro vai limpar o aviário. Tu entende que para cada um vai ter que ter uma orientação e para cada um vai ter que ter um equipamento de proteção individual. Por quê? Eu sou a parceira, eu fiz o contrato. Você é a dona da propriedade, mas aí a pessoa faleceu dentro da sua propriedade. Quem você é na história? Quem vai ser responsabilizado? Nós estamos falando de vida, nós estamos falando de acidente de trabalho, estamos falando de doença ocupacional, porque pode gerar uma doença ocupacional, né? Por exemplo, eu estou aqui trabalhando, eu posso ter aquela síndrome do túnel de carpo que falam, né? É uma doença ocupacional. Como é que eu adquiri essa doença? Trabalhando. Quem é responsável? O meu empregador. Eu sofri uma doença ocupacional trabalhando para ele. Então, essa norma regulamentadora NR31, ela vem trazer para dentro da propriedade rural aquilo que já tinha lá dentro das empresas urbanas. E que, por vezes, na propriedade rural, tu mesmo está falando.
Tem um contrato de parceria, só que nesse contrato não fala quem é quem na história. Fala que eu sou a dona da propriedade, fala que você é o parceiro que vai me pagar tantos por cento, né? 50-50 ou 30-70, enfim. Mas quem é você na história enquanto empregador, enquanto empregado e quem sou eu? Qual é a minha responsabilidade enquanto dona da propriedade? Essa norma, essa NR 31, eu já digo para ti, organiza de forma conjunta com o sindicato rural e traz isso para dentro das propriedades. Isso vai te render famílias muito melhor sucedidas, muito melhor amparadas. E eu sempre falo pro meu cliente aqui, quando eu falo para ele, mas doutora, é muita função, é muito isso, é muito aquilo, mas entende, pensa comigo. Se tu deixar certo dentro da norma, dá o treinamento, tu deu o treinamento pro teu empregado, tu deu o treinamento lá, ó, tu fez o contrato de parceria agrícola, tá aqui. Dentro desse contrato de parceria agrícola, tu vai colocar ali quem é empregado, quem é empregador, quem vai responder por essas situações. Dentro desse contrato de parceria agrícola, tu vai colocar que tu vai dar um treinamento assim, assado, taraná. Tu deu o treinamento, tu emite um certificado de treinamento. Tá lá no teu escritório, certificado de treinamento, dentro da pastinha do teu funcionário, dentro da pastinha do teu parceiro agrícola, tá aqui. Se ele não cumprir com aquilo que ele treinou, aí o problema é dele. Você deu o treinamento. A mesma coisa eu falo, tá aqui os equipamentos de segurança individual, tá aqui, fez aqui, entregou para o teu funcionário, faz ele assinar ali, ele assinou a ficha de entrega. Uma vai para ele, outra fica para ti. Lá pelas tantas, o funcionário resolveu não usar máscara, resolveu não usar boné, pegou um câncer de pele ou uma intoxicação. Ele vai te processar? Vai, mas tu tem lá na tua mão, não, tá aqui, ó, o dia, a hora, entreguei tudo para ele. Quem é que não usou? Foi ele. Mas E pode hoje, falar. hoje assim, o que tu falou caiu como uma luva. É o entendimento que eu tinha, tá? Tem uma família que é de confiança minha, eu vou pedir esse contrato para eu dar uma olhada. Eu tenho certeza que não Exatamente. tem escrito, Se mas eu quiser vou me te mandar dizer, para me analisar, eu analiso contigo também. show. Mas eu tenho quase certeza que, quero entender. Nessa maior parte desses contratos hoje, então caberia a responsabilidade de quem está contratando Quem colocar está essas contratando? situações. Então, pensando na nossa realidade aqui da nossa região, meu Deus do céu, hein? Nós temos um campo muito bom pela frente, né? E é assim, ó, é um campo bom, eu vou te dizer, e é desafiador, tá? Porque tu Uhum. chegar hoje pro produtor rural com uma NR 31, o produtor rural raiz, aquele que tá lá, ó, tá? E fazer ele entender que ele tem que seguir aquela norma, entende? Mas, gente, se Sim. nós for olhar bem a fundo, bem direitinho, não tem nada de dificultoso. O que que a NR 31 quer? Instalações bem feitas, né? Ela quer dar dignidade para o trabalhador rural. Ela quer que o trabalhador rural tenha um ambiente de trabalho salubre, né? Aconteceu agora há pouco tempo aqui na nossa região, até a Michelle vai concordar comigo, que foi algumas atividades na Serra Gaúcha que estavam desenvolvendo, né, trabalho análogo à escravidão. Uma vinícola muito famosa. Uma outra situação foi numa granja de arroz. Situação degradante. Como é que tu vai contratar um trabalhador para trabalhar na tua propriedade onde não tem uma cama decente, um colchão decente, né? Um fogão decente para cozinhar, uma área de lazer decente? Quem é que vai aguentar trabalhar dessa forma? A escravidão já passou. Então, são coisas que, se tu for parar para pensar, não é nada fora do normal. São apenas situações dignas para um trabalhador. Olha, ele tomou um choque. Por que que ele tomou esse choque? Como é que foi feita a instalação? O que que nós vamos comparar um gasto com uma instalação bem feita com óbito? Olha, o óbito vai ter todo o custo do óbito e provavelmente a indenização para a família daquele óbito,
né? Porque se foi o pai que faleceu, a mãe que faleceu, piora a situação. Ou se foi algum dos filhos, algum dos membros da família que de alguma forma contribuía para o sustento daquela família, agrava ainda mais a situação. Teve uma situação que aconteceu aqui num silo de recebimento de grãos. Até a moça que trabalha ali com a segurança do trabalho, ela é uma conhecida minha, ela faz todo esse treinamento com as equipes, tá? Ela faz todo esse treinamento, ela entrega os equipamentos de segurança. E o mocinho que veio trabalhar numa safra, ele se achou muito galo de não usar o equipamento de segurança conforme foi determinado. E aí o que aconteceu? Ele caiu, foi soterrado com grãos, faleceu. E até essa semana passada eu fui numa audiência trabalhista, ela estava lá para a audiência trabalhista deles, porque daí a família processou e tudo mais, né? Mas de toda sorte, que ela, como responsável, segurança do trabalho, ela estava com todas as fichas, com toda. Ela faz todo um trabalho minucioso de entrega de equipamento. Então, assim, ó, ela se eximiu daquilo ali, porque ela, como responsável de segurança do trabalho, ela foi a que, na hora da morte, ela era testa de ferro. Então, é isso a importância. Quando tu vai fazer uma assessoria, como tu vai fazer esse treinamento, leva a NR31, chama a família e explica, por A mais B, a importância desse tipo de situação. Não porque é lei, porque alguns clientes falam para mim, porque a lei só ampara o trabalhador. Não, querido, se tu for analisar bem, a lei está te amparando. Se tu for seguir a lei está te amparando. Porque a partir do momento que tu segue a lei conforme ela está determinando, aqui as normas, está bem explicadinho. Não vai ter. O trabalhador pode até entrar, ingressar com uma ação trabalhista, eventualmente, mas se tu está dentro das normas, tu vai comprovar por A mais B que não, que tu realmente tu fez. Porque que depois, mais adiante, eu vou falar para vocês tanto os direitos, né, a obrigação do trabalhador e a obrigação do empregador também. É uma via de mão dupla. Não sei se eu consegui te esclarecer, Cris, mas se tu tem mais alguma questão a respeito. Não, bem tranquilo. Eu tô pensando agora, né? Aqui se tem muito de pegar pessoas, empresas para, principalmente suínos, lavar os Uhum. chiqueiros, né? Eu entendo que no momento que tu colocar uma equipe dessas dentro da tua propriedade, você passa a ser corresponsável, né? Então segue o mesmo processo, Segue. porque se tem muito disso aqui. Hoje, tanto o carregamento de frangos, né? Enfim, mas cada vez mais se busca essas pessoas terceirizadas. Terceirizam. Uhum. Isso, e essa responsabilidade é que não está sendo olhada com carinho. E assim, ó, quando tu terceiriza um serviço, tu responde subsidiariamente, sabe? O dono da propriedade, por exemplo, um exemplo fático, assim. Tu tem ali, que a gente trabalha muito com isso, que eu vejo muito essa situação. Contratam daqui da cidade umas 30 pessoas para trabalharem colhendo maçã lá em São Joaquim, tá? Quem vai receber essas pessoas lá? Eu sou a terceirizada. Eu sou ali a intermediária que vai levar essas pessoas. Mas quem vai receber essas pessoas lá dentro da propriedade é o dono do pomar. Logo, todas as instalações de como receber é responsabilidade dele. A minha responsabilidade enquanto intermediária é dar a orientação, repassar todos os Agora, lá dentro da propriedade, entende? Então tem uma responsabilidade subjetiva junto aí, subsidiária. Um responde junto com o outro. Então é um trabalho em equipe. É a mesma coisa aí. Contrata uma equipe para limpar chiqueirão de porco. Como é que vai ser? Como é que essa equipe vai ser recebida? Quantos dias essa equipe vai ficar dentro da propriedade rural? De que forma eles vão ser tratados? Qual vai ser o horário de alimentação? Qual vai ser a alimentação? O horário de descanso, horário de lazer, tudo isso tem que ser determinado em conjunto, tanto com o dono da propriedade rural quanto com o intermediário. E isso é importante porque num acidente de trabalho desse, com certeza o dono da propriedade, embora não tenha sido ele o contratante direto, ele vai responder
por apenas ser dono da propriedade e fornecer os equipamentos que tem que fornecer. Boas instalações, de que forma que vão ser recebidos, tudo isso. Então, é importante que tu oriente os teus assistidos dessa forma, que eles tenham essa consciência de que eles estão recebendo dentro da propriedade deles pessoas. E essas pessoas merecem um ambiente de trabalho salubre, e é isso que a NR31 vem tratar. Esse ambiente de trabalho de forma digna para o trabalhador rural, tanto para o trabalhador rural quanto para o empregador rural. Nesse caso, desse recebimento dessas pessoas, eles geralmente vêm por uma empresa, né? O agricultor Uhum. contrata a empresa. Sim, A relação de cobrança dos EPIs, ela sim é de responsabilidade do produtor, mas a entrega e de fato o uso, quem deve fazer é a empresa, né? Digamos assim, eu contratei os caras para lavar o chiqueiro. Então a gente aham, sabe que tem que ter bota, enfim, exato. equipamento que não molhe. A responsabilidade de entrega é da empresa contratada, porém quem ajuda a cobrar é o produtor. Em teoria seria Uhum. isso. Na verdade, aí também tem um outro ponto, né? Vai depender do acordo que fizer entre o que que eu aconselho. O produtor rural vai contratar uma empresa terceirizada? Já bota no contrato. O que que a empresa terceirizada vai fornecer e o que que eu, enquanto contratante, vou pagar? Vou pagar por 20 pessoas que vão trabalhar na minha propriedade rural. Nesse valor que eu vou pagar, está incluído o quê? Está incluído todos os equipamentos, está incluída a alimentação, está incluído o treinamento, está incluído a hospedagem, está incluído. Então, tá incluído. Então, chegou a equipe, o produtor que está contratando vai fazer tudo isso. Agora, eu estou contratando. Nesse valor, o contratado, o terceirizado, é que vai disponibilizar de tudo. Eu estou pagando por isso. Então, a equipe já vem pronta. A ficha de equipamento. Então, tu entende que é tudo uma questão de sentar e estabelecer cláusulas dentro do contrato. Agora, uma coisa que eu falo, jamais na vida, jamais deixa teu assistido fazer uma contratação sem um contrato. E sem deixar claro dentro do contrato a responsabilidade de cada um. Isso não exime, isso não vai, garantir que não vai ter nenhum acidente de trabalho. Isso não vai garantir que não vai ter uma ação trabalhista. Isso não vai garantir, mas isso garante aonde que tu estava no lugar, quem era tu no contrato e quem era eu. Qual era a tua responsabilidade e qual era a minha. Entende? Te protege de muitas coisas que daqui a pouco, se tu não faz um contrato bem feito, não vai te proteger. Porque a lei, o juiz, o que que ele quer? O que está escrito, o que está assinado. Se não está escrito, não está assinado, não tem prova, não existe. A responsabilidade é do dono da propriedade, daquele que contratou. Seja que ele contratou uma equipe terceirizada, seja que ele contratou 2, 3 empregados, a responsabilidade é sempre do contratante. Por isso que eu digo, segue a NR31. Tu colocou as normas da NR31 dentro da tua propriedade rural, tu contratou, aí tem a contrapartida do empregado, e aí nós vamos falar daqui a pouco mais sobre, né, as obrigações do empregado enquanto, né, empregado rural aí dentro das propriedades. E já me coloco à disposição, Cris. Se quiser que eu dê uma olhada no contrato, te oriente de alguma forma, ou oriente teus, pode, não tem problema nenhum, tá? Só me chamar que eu trabalho em todo o Brasil. Eu trabalho para quem me chama, eu faço esses contratos. Até teve um contrato que eu fiz semana passada e era sobre eu não sei, eu acho que a Michelle deve conhecer. Tu conhece a história Enzo, Michele? A Adriana conhece também, porque aqui perto de Dom Pedrito tem, né? A História Enzo, não é o nome da empresa? Que planta árvore para tem, Adriana, ali nessa. Indo para Dom Pedrito, ali indo para ali por Alegrete, indo estrada fora ali, não tem umas plantações de pinos, de eucalipto, da História Enza, aquela empresa de madeira? Não conheço por esse nome, eu não conheço, Angelita. Eu conheço umas que tem em Rivera, e aí já entra no Uruguai, assim, que até Mas eu fui. acho que é essa, História Enzo, acho, é um nome assim. Eu sei que eles têm três nomes. É É, Dunk,
Eu fiz uma visita lá com eles, passei lá. Mas eu só lembro do Dunk. Eles exportam também esses pinos. Isso. Veio um contrato deles para mim fazer. Era um contrato para eles vão alugar uma propriedade rural aqui perto de São Borja para armazenar as madeiras que eles estão produzindo ali, eucalipto. Então, o que que eu coloquei nesse contrato? Todas as responsabilidades, porque eles vão alugar a propriedade rural para transformar num depósito de madeira e eles vão construir um alojamento. Então, tá. De quem que é a responsabilidade? O meu cliente é o dono da propriedade que veio me pedir para fazer o contrato. Então, eu já falei para ele, a responsabilidade da contratação, responsabilidade dos alojamentos, responsabilidade de toda as instalações é da Stora Enso. Então, nós temos que deixar no contrato. Até meu cliente, não, mas não. O senhor está alugando um espaço. O senhor não pode ficar responsável por funcionários que não é seu. Nós temos que deixar bem claro quem é responsável. E aí até coloquei algumas situações aqui da NR31. E aí agora foi o contrato para análise, né, com o jurídico da empresa, para ver se eles concordam, mas é bem nesse viés, tá? Contratou, alugou o teu espaço, arrendou, fez parceria agrícola, vamos ver quem é quem na história. Eu sou dona da propriedade, fazendo parceria contigo. O que que tu vai fazer? É tu que vai trabalhar, é tu que vai contratar e é tu que vai te responsabilizar. Eu vou receber por isso porque eu sou apenas dona da propriedade, certo? Sim. Agora, Angelita, surgiu uma dúvida aqui, e depois eu sei que muitas pessoas vão assistir, né, a gravação. Quando tu falou Aham. ali de instalações, alojamento, fala alguma coisa sobre essa questão de ventilador, de ar-condicionado? Tudo, tudo. Uhum. Ó, inclusive, os alojamentos, eles são obrigatórios. Tem uma pergunta aqui no chat, deixa eu só ver, deixa eu abrir aqui que eu abri. Ah, acho que bem lá embaixo. Da Clícia. Tá, depois. Ah, não. Ah, tá, é sobre contraste. Tá. Depois eu te respondo, da Clícia. Quando nós falamos em instalações, gurias, de alojamento, que também está ai, perdão, na NR31, nós falamos de um modo muito minucioso, tá? Ar-condicionado, cama, colchão decente, banheiro masculino e feminino, inclusive banheiro para banho e banheiro para quem trabalha com defensivos agrícolas, o banheiro tem que ser separado para quem trabalha muito assim aplicando defensivo agrícola, então é aconselhável que se tem um alojamento, tem 3 aplicador de defensivo, então esse alojamento é dos 3 aplicador logo com um banheiro, porque ali naquele banheiro vai ter que ter uma área específica, ou no banheiro, enfim, naquele alojamento vai ter que ter uma área específica para o descarte, né? Para que as roupas que eles usam possam ser descartadas ali para lavar, enfim, e tudo mais. O ar-condicionado, ah, toda assim, o máximo de benfeitorias, né, que venha favorecer o empregado. Algo bem importante de falar também, e que a NR31 fala sobre a instalação de alimentação, aonde que eles vão fazer as refeições, de que forma vai ser esse lugar. Tem que ser refeitório, bem equipado. Geralmente aqui na nossa região, nas propriedades rurais que eu ia, que eu vou ainda, tem um alojamento e depois, lá, anexo ao alojamento, tem a cozinha, tem o refeitório, e aí tem toda esses equipamentos, né? Realmente de cozinha industrial, de refeitório, quanto maior a propriedade, né? Se faz necessário equipamentos de maior porte, né? Também tem as propriedades rurais aqui que não são tão grandes, mas que também estão dentro das normas, porque possui alojamento, possui refeitório e tudo muito limpinho, tá? Tudo, a limpeza tem que ser algo assim primordial. É algo assim que é muito fiscalizado depois, logo depois, enfim, depois dessa situação que teve desses trabalhos análogos à escravidão, é bem fiscalizado isso na região e é dessa forma que a NR31 vem tratar as instalações, tá? Com todas as comodidades aí que o funcionário, que o empregado rural precisa, né? É dessa forma que se exige. Deixa eu ver aqui a pergunta da Clícia. Era essa, respondi tua pergunta, Adriana? Isso, respondeu. E depois só a parte do protetor solar também.
Protetor solar, gente, protetor solar está dentro dos equipamentos. Para quem trabalha diretamente no campo, é protetor solar, chapéu, aquele chapéu com, como é que é o nome? É boné árabe que eles falam, que tem aquele alongamento aqui, né, para proteger do sol, óculos de proteção, enfim, o protetor solar, ele entrou há pouco tempo aí dentro dos equipamentos, mas agora já dentro da NR31 vem o protetor solar como também como equipamento primordial, né? Tem que ter, e as empresas têm que fornecer, nas cooperativas que eu trabalhei, elas forneciam o protetor solar, e é isso, né? O trabalhador rural, ele tem que estar com maior, o quanto mais salubre o ambiente de trabalho do trabalhador rural, mais dentro da norma NR31 o empregador vai estar atuando. Por que que a gente fala assim, por que que tem que ter esse cuidado? Porque o sol, olha, né, esse verão mesmo era um sol para cada um, né? Aqui no sul, que sempre faz o que o verão é mais ameno, era um sol para cada um. Então, tu imagina outra coisa. Já não está mais aceitando o trabalho dentro desse período muito quente, tá? Já tem um período determinado, por exemplo, principalmente para quem aplica defensivo agrícola. Escolhe um período mais ameno, justamente por causa do calor. Salvo, né, em períodos de colheita, que tem que colher, que tem que terminar a safra, então, é aquilo que eu falo, não é uma receita de bolo, né? Tem situações e situações. Enquanto o empregado estiver dentro das normas, né, tendo fornecimento desse EPI, né, diminuindo os riscos que ele sofre, não tem por que não trabalhar. Mas tem situações já que não se pode mais estar em tempo ao relento, assim, né, trabalhando sem uma, sem um resguardo, né, principalmente nessas épocas assim de muito calor, tá? Deixa eu ler aqui a questão da Clícia, peraí. Os cooperados são responsáveis pelos colaboradores temporários. Aqui, ó, no período de safra, agora na cooperativa fornecedora, EPIs ou cooperativa. Peraí. É responsabilidade da cooperativa fornecer os EPIs ou da cooperativa? Geralmente os colaboradores são temporários ou qual seria o contrato? Clícia, o que que acontece? Quando tu tem um trabalhador rural na tua propriedade, seja ele de forma definitiva ou temporária, que é o caso aqui, ó, das colheitas, que aqui também tem a colheita de soja, de trigo, tem os contratados por esse tempo, né, determinado, que geralmente é 3 meses, 3 a 4 meses, é de responsabilidade do contratante, tá, Clícia? Quando tu faz um contrato para trabalhador rural, nesse caso aqui que tu está falando, ó, que são colaboradores temporários, essa responsabilidade, Clícia, é do contratante, é da cooperativa que está contratando, tá? Então, a cooperativa vai assinar a carteira, a cooperativa vai dar todas as instruções, vai dar o treinamento, né? Daqui a pouco, como é que vai colher o guaraná, de que forma, qual é o período, qual é o horário e quais são os equipamentos para usar nessa colheita do guaraná. Então, se tem algum equipamento, eu não sei se é assim que funciona aí, mas acredito, o que que acontece? Nós temos que ficar atentos não somente ao sol ou aos agentes químicos, né, dos produtos químicos. Nós também temos que estar atentos aos animais peçonhentos. Não sei como é que é a região, acredito que tenha muita cobra nessa região do Amazonas, então logo, tem que ser equipamentos que protejam o empregado desse tipo de situação. Por exemplo, né, quando é colheita de café, tem muita situação de picada de cobra, né, na colheita do café, porque elas ficam ali enroladas nos pés de café. Ou já vi também aqui na colheita do fumo. Então, tem que ter esse fornecimento de EPI compatível com a atividade que o funcionário vai desenvolver. E essa responsabilidade, Clícia, é do contratante. É da cooperativa que está contratando, tá? Não sei se eu respondi a tua pergunta, se tem mais alguma coisa, Clícia. Tem aqui mais uma pergunta, deixa eu ler. Olá, olá, Uhum. olá, boa noite. Olá, vocês estão me Sim, ouvindo? sim, pode falar. É, é assim, a cooperativa,
certamente, né, que todos os produtores são a própria cooperativa. Porém, no período de colheita, os cooperados, eles contratam trabalhadores temporários. Uhum, E aí surge aquela dúvida realmente. A cooperativa, sim, ela já compra os EPIs de acordo com cada atividade. Aí o cooperado compra por um preço acessível esses EPIs para fornecer para os colaboradores. Mas sempre uhum. tem aquele questionamento. É uma obrigação devido à cooperativa realmente fornecer esses EPIs ou a partir do momento ali que o produtor contrata um colaborador, ele também tem as suas responsabilidades de fornecer os EPIs. Mas assim, a cooperativa sempre contribui dessa forma, com um preço mais acessível para fornecer para os produtores, porque a realidade do produtor da agricultura familiar, ele não tem muito hábito, né, de fazer contratos, treinamentos, então a cooperativa realmente antes da safra, antes de uma poda de limpeza, frutificação, qualquer fase ali do cultivo do guaraná é feito um treinamento antes, um curso, uma capacitação, os Isso. cuidados. A cooperativa já fornece isso para os produtores, mas em relação a contrato, sempre é um grande desafio. Eu percebo isso, né, durante a gente trabalhando, que, por exemplo, a auditoria orgânica, ela exige muito a questão do contrato, só que nem todo mundo tem um trabalhador ali que fique durante a safra inteira. Sempre tem muita rotatividade de colaboradores temporários. Aí eu gostaria de ficar bem mais esclarecidos, né, da competência da cooperativa, mesmo dos gestores fornecerem, ou é do próprio agricultor, ou a questão do contrato, é um contrato que tem um contrato padrão, porque cada auditoria é diferente, né? Quando chega uma auditoria, eles dizem que aquilo não está tão correto assim, tem que ser um contrato de meação, aí o contrato temporário, aí eles querem um tipo de contrato, aí vem outro auditor e diz, não, o recibo serve, então a gente fica naquela dúvida, né? Então acho que é a oportunidade agora de ficar bem mais esclarecido. Sim. Eu vou te responder, eu acho que quase da mesma forma, da Cristiane, tá, Clícia? O que que acontece? Às vezes a cooperativa contrata e às vezes o proprietário ali rural subcontrata, né? Esses empregados. Tem que ter um contrato, né? Tanto o contrato temporário quanto o contrato definitivo. Quando há esse tipo de contratação, o ideal é que tanto o produtor rural quanto a cooperativa esteja bem claro dentro do contrato quem é responsável por, quem é o responsável pela contratação daquele empregado. Se a cooperativa contratou 10 empregados lá para limpar, para colher o guaraná lá do seu João, e o seu João fez o subcontrato, quem é que é responsável primeiramente? Os dois vão responder de forma subsidiária, porque um está fazendo a subcontratação do outro. Então, o que que eu digo sempre aqui? Quando houver esse tipo de situação, tem que deixar claro dentro do contrato quem é responsável por aqueles empregados, né? O que que a cooperativa vai fornecer? A cooperativa forneceu o quê? O treinamento dos empregados, a cooperativa forneceu EPI. Aí o seu João vai fornecer o quê? O seu João vai pagar o quê? O que que o seu João está comprando? O que que está vindo nesse pacote desses empregados que a cooperativa está levando? O que que tem dentro desse pacote? São 10 empregados, todos eles equipados com equipamentos, todos eles treinados, todos eles já prontinho. O seu João vai só pagar por eles, né? Então, quem que forneceu o treinamento e os EPI? Foi a cooperativa. Entende? Então, assim, ó, dentro de um contrato desse, a cooperativa tem um contrato com os empregados e o seu João tem um contrato com a cooperativa. Então, dentro desse contrato, tem que saber quem foi o responsável, o que que o seu João é e o que que a cooperativa é. O seu João está contratando 10 empregados e esses 10 empregados estão vindo prontinho, joia. Seu João está contratando 10 empregados, mas a cooperativa não se responsabiliza por nada. O seu João vai dar o treinamento, o seu João vai dar os equipamentos, o seu João vai dar tudo. Então, tem que deixar estabelecido dentro do contrato e não existe, Clícia, um contrato padrão. Não existe o contrato padrão, tá? Não tem receita de bolo. Existem regras para cada tipo de contrato.
tá? Quando começa, quando termina, se é temporário, se não é temporário, existem regras para cada tipo de contrato. Agora, o que vai estar dentro do contrato vai depender de quem está contratando, né, das duas partes, né? Quem vai fornecer o serviço e quem vai contratar o serviço. Olha, eu sou dona da cooperativa, né? Eu sou aí a cooperativa não tem dono, né? Desculpa, mas eu sou o gerente da cooperativa. Eu vou administrar 10 trabalhadores lá para o seu João. Seu João, a minha cooperativa funciona dessa forma. Eu lhe forneço 10 trabalhadores e junto com esses trabalhadores eu forneço isso, isso, isso e isso para o senhor. O senhor vai pagar tanto por isso. Entenderam o que que eu quero dizer, Clícia? Tu entendeu? Então, a responsabilidade aí na hora de fazer o contrato é que vai ter que sentar e definir. Claro que daí, daqui a pouco a tua cooperativa já tem um método de trabalho. Então, o seu João vai contratar se ele pode contratar dessa forma, se ele não pode, essa é a regra da minha cooperativa. Clícia, não sei se tu está conseguindo. Ah, tá, já vi aqui. Então, é isso aí, Clícia. Não tem agora, os equipamentos são obrigatórios? São. Quem vai fornecer? Se vai ser a cooperativa ou se vai ser o produtor rural, aí vai depender da negociação que vocês forem fazer dentro do contrato. Algo que eu digo e que é importante, muito importante para qualquer tipo de trabalho, tá? Não só para o trabalho rural. Reger um contrato muito bem, deixar aquele contrato muito bem exemplificado, aquele contrato com todas as cláusulas, linha por linha, sem letrinha minúscula lá no fim do contrato. Essa é a forma que tu vai proteger a tua propriedade rural, tu vai proteger o teu patrimônio, tu vai proteger o teu empregado rural, o teu contratado, porque é uma via de mão dupla. Tu te protege e protege também o teu empregado, o teu contratado, tá? Respondi, Clícia, me dá um oi, vê se está tudo certo, se tu entendeu. Gurias, está ficando claro para vocês como é que tá a explicação? Está ficando boa? Vocês estão Excelente. entendendo? Perfeito, Angelita. Ah, muito obrigada. E aí, agora, eu quero falar um pouquinho com vocês. Nós falamos aqui das obrigações do empregador, né? As instalações, como é que ele tem que receber e tudo mais, e fazer, trabalhar dentro das normas. Agora, em contrapartida, vem a responsabilidade dos empregados. E eu Angelita, amo falar sobre isso. Sim, pode falar. Angelita, eu não Sim, sei, eu queria tirar uma dúvida antes de falar dos empregados. pode É que falar. aconteceu uma situação que aconteceu lá em casa, assim, sabe? Meu pai é daqueles agricultores raízes, né? Aqueles bem, Hum, bem antigos. E lá a água é a água coletada da chuva, sabe? Há sim, anos vem assim, todo mundo usa, nunca deu problema nenhum. Só que esse ano teve um funcionário, um diarista, que foi lá, trabalhou lá alguns dias, e tal. Ele foi para o hospital, parou no hospital. Ele falou, foi no pronto-socorro, nos passou que ele tinha passado mal por causa da água. Mas só que foi somente ele que passou mal. Claro, não sei se foi isso por causa da água, se já estava doente ou não. A água tem alguma coisa que, nessa norma, alguma coisa que tem que ser cuidada? tem. Vocês têm tratamento dessa água? Essa água é usada para consumo, Michele? É, para tudo. Para consumo, para beber, tudo mais. Sim, sim. Tá, então ela cai dentro de uma cisterna e dali é usada. Tá, Isso. tá aí essa água não tem nenhum tipo de tratamento, é como se fosse uma água de poço, digamos Isso. assim. Uhum. Primeiro, né, que a água ela tem que ser tratada, né? Tem que ser Sim. tratada. Quando é água de chuva, não é uma água de poço, é diferente de uma água Uhum. de poço, né? O que que eu diria hoje para o teu pai, até para ele se prevenir, né, com ações Uhum. futuras? Primeiro, faz uma análise dessa água, né? Faz uma análise dessa água e deixa lá pronta. Faz de tanto em tanto tempo, faz uma análise dessa água para ver se realmente ela é uma água potável, né? Se até Uhum. hoje não fez mal para ninguém, foi apenas um funcionário, pode ser um caso fortuito, né? Pode ser um sinistro, né? De Sim. repente aconteceu. Ou pode não ser também.
Então, Uhum. o que que eu digo? Para que não vocês não caiam nessa, porque o que que acontece? Se hoje a fiscalização bater lá na casa do teu pai por causa desse problema e essa água for detectada de alguma forma que seja mínimo, vai dar problema, tá? Vai dar problema. Uhum. Porque tu concorda comigo que quando nós falamos em ambiente de trabalho saudável, a água é importante, Com certeza. né? A água potável é importante. Em todo esse meu tempo de trabalho, de experiência como técnica agrícola, eu nunca vi, olha, até me tomei por surpresa alguém consumir a água da chuva. A gente vê muito, né, esse sistema de reaproveitar a água da chuva para sistema de irrigação, para consumo animal, enfim, eu nunca, para banho, para lavar roupa, enfim, eu nunca tinha ouvido falar que era para consumo humano, para beber. Mas hoje eu, como advogada, aconselharia isso. Porque às vezes não é muito caro uma análise de água, eu não sei, bom, tu entende melhor do que eu sobre isso, né? Fazer uma análise de água de tanto em tanto tempo, até para deixar arquivado, guardado certinho, se realmente ela é potável para o consumo, e até para resguardar o teu pai de alguma futura sanção trabalhista, né? Porque com certeza, se ele sofrer uma sanção trabalhista e der infelizmente, alguma coisa nessa água, ele vai se incomodar. E aí, o que eu te digo assim, ó, ele não vai se incomodar só com o funcionário. Ele vai responder, mesmo que os outros não coloquem ele na justiça, ele vai ter uma multa porque ele está oferecendo uma água que não seria potável, entende? E aí ela não está dentro das normas da NR 31. É, não, porque Só isso por aí há isso, anos, né? Que a gente vem usando isso e nunca se deu por conta. Agora foi com esse funcionário que apareceu lá, que daí a gente se atentou para não ter alguma coisa errada. E Até tá, esse ano eles construíram um poço artesiano. a Aí, poça diferente. aí agora sim, daí já tá melhor. Porque começava, chegava o verão, lá num lugar que não tem muita disponibilidade de água. Então chegava o Aham. verão, começava a faltar água, né? Então daí a gente agora tem um poço artesiano lá Isso também. é importante. Outra coisa que eu te pergunto também, com certeza vocês fazem isso, mas te pergunto até por a título de curiosidade, vocês fazem a limpeza dessa cisterna periodicamente ou não? Como se fosse uma Sim, caixa d'água. sim. Ah, então isso é É, importante. eles fazem, não sei, eu não me lembro o A intervalo, sabe? frequência É, frequência, eu não me lembro, mas é feito. é feita. E eu Hum. falo isso, Michele, até para se resguardar. Porque o que que acontece? Ah, o que que acontece? Vocês vão concordar comigo. O fulaninho foi para o hospital. Ah, é por causa da água. Aí Uhum. todos os funcionários, e principalmente em lugar pequeno, em propriedade, a notícia se espalha, não é? Meu Deus, e às vezes não é nem a água, não foi nem aquilo ali. Então, Uhum. por isso que eu digo, até para se resguardar é importante. É importante que tenha ali, cumpre a norma, deixa certinho, deixa bonitinho. Eu sempre digo que quando tu trabalha de forma preventiva, tu gasta bem menos do que de forma curativa, né, gurias? Eu Uhum. sempre falo isso, eu bato nessa tecla para os meus clientes. Eu tenho um cliente que é teimoso, teimoso, assim, meu Deus, como diz meu pai, pior do que porca de cria. E esses dias ele levou uma multa ambiental, gurias. Eu falei, mas seu Leandro, pelo amor de um Deus, seu Leandro, o que que eu conversei com o senhor? Ai, mas a senhora sabe o que que aconteceu? Tava eu lá com o seu Leandro, né, numa audiência. Tá, conseguimos ajeitar o negócio. Mas ele gastou bem mais. Ele gastou mais. E era uma bobagem, sabe? Era uma bobagem, era uma coisinha assim que ele tirava de letra para resolver. Mas é que às vezes vai empurrando com a barriga, acho que não vai acontecer. E é praticamente isso que tu me trouxe, Michelle. Vocês usam a água há anos, mas daqui a pouco, por causa de uma coisinha, né? Então, já te digo, previne teu pai, faz essa análise, deixa guardadinha, tá aqui. Não, a gente usa ela para consumo há tantos anos, tá aqui a análise, realmente ela demonstrou que é potável, então não vai ter dúvida, certo? E É, Angelita, só hum, ali tu disse que nunca ouviu, né, falar sobre essa da água da chuva. E eu acho que talvez, como eu sou da mesma região, da mesma cidade que a Michelle, isso é bem comum lá. Então, ó, sabe, um vai fazendo, o outro também faz, e aquilo vem por vários anos, e, e as pessoas não se atualizam, sabe? uhum.
E daí não vai dando nada, não vai dar nada, não vai dar nada, mas pode ser que um dia dê. Outra coisa, gurias, que é bem importante a gente falar aqui, o que que acontece? Nós moramos numa região, ali em Dom Pedrito planta também, né, soja e tudo mais, né? Nós moramos numa região que não adianta ninguém falar assim, ah, a minha propriedade é uma propriedade orgânica. Não é. Essa nossa região, tu não vai ter propriedade orgânica, tu não tem propriedade orgânica. É muito uso de defensivo. Essa região aqui onde eu tô, até tá, tinha uma fazendinha aqui que falava que o produto é orgânico, não é. Não tem selo de produto orgânico, porque nós estamos numa atmosfera, num ambiente altamente contaminado por defensivo agrícola, seja ela na terra, no grão, enfim, claro, já tem os defensivos agrícolas aí, tecnologicamente falando, né? Em alta tecnologia, que não transloca para o grão, não transloca para a carne do gado, né? Que tinha aquele, era Gramoxone, se eu não me engano, como é que era o princípio ativo daquele produto que foi agora tirado do mercado? Cristiane, quem é as técnicas agrícolas aí que conhece? Eu É vi o que você... D24? Não. Não. Ah, eu sei que tem, não, eu sei que tem um que É, é. tem um princípio ativo, eu esqueci o nome do princípio ativo, que até agora a gente teve uma palestra esses dias sobre esse uso desse defensivo e que tem um tanto de, uma circunferência, né, um tanto de raios assim que não dá para usar. Tem uma região aqui em Jaguari que tem muita planta de uva, então tem as plantas sensíveis que não pode usar esse produto em volta dessas plantas sensíveis. Aí tem que ter um curso, né? O aplicador tem que ter um curso e tudo mais, enfim, é uma burocracia. Então, por isso que eu digo assim, ó, não existe na nossa região, por mais que tenha esses cursos de aplicação de defensivo, com uso restrito, com tantos raios de quilômetro, não pode usar, se eu não me engano, é dez quilômetros de raio de circunferência que não pode usar. A nossa região não é uma região orgânica, não existe. Logo, a nossa água da chuva não vai ser orgânica, não vai ser 100% natural, por mais que ela passe por filtro, suba evaporada, desça novamente, né? Nós estamos numa região onde, infelizmente, a água não é 100% pura. Então, é importante, sim, essa análise de água. É importante, sim. São agentes químicos que estão ali dentro. E tu não sabe qual é o grau, qual é o tanto, né, de agente químico que está ali dentro. Então, por isso que é importante, sim, essa análise. Eu, hoje, como advogada e sempre que estou assessorando os meus clientes aí do agronegócio, tudo que importa, tudo que implica para um ambiente de trabalho saudável, eu estou falando. Porque hoje pode ser que não dê nada, mas amanhã, como a gente vê muitos casos, né? Antigamente a gente não via muita pessoa com intolerância à lactose. Hoje os bebês nascem todos com intolerância à lactose. Por quê? Tem algo, né? Todos os bebês, a maioria, hoje em dia, os adultos, inclusive, estão desenvolvendo intolerância à lactose. Porque já não é mais algo 100% igual nós tínhamos antigamente, que era super natural, que não tinha essa loucura de agrotóxico, né? Embora já falei aqui que os agrotóxicos hoje vêm a maioria, né? As empresas estão investindo muito em tecnologia de aplicação, em tecnologia de agrotóxico, que não venha a ser tão prejudicial para a saúde, mas algum resquício sempre vai ter, né, gurias? Isso aí é inevitável, né? E para produzir do jeito que o Brasil produz, tem que ter agrotóxico e não tem como dizer, ai, não pode, tem que ter, né? O Brasil produz e produz muito e é graças ao quê? Ao agrotóxico, ao transgênico que vem aí, né? Dando esse respiro aí pro produtor, porque, ó, a seca que teve agora de novo, né? Se não tem um artifício para produzir, vai sustentar essa gente como? Né? Então, a gente tem que estar sempre prevenido aí. O importante é estar prevenido dentro das normas, né? É difícil, mas a gente, né? Melhor prevenir do que remediar, como diz outro, né? Então, é isso que eu tenho para te dizer, tá, Michele? Faz essa análise, deixa guardadinha, que já é uma grande alternativa. Já está lá, está guardado, está resguardado. Faz esse treinamento com os funcionários, eu não sei quantos funcionários teu pai tem. Importante, na NR 31 fala ali que o produtor, o agricultor, ou que se equipara ao produtor que contrata, né, que é o contratante, ele tem que deixar claro para os funcionários dele os riscos que tem na propriedade,
né? O risco que cada trabalho a ser desenvolvido vai te dar, o empregado ele tem que estar consciente. Logo, quando ele está consciente, ele vai fazer o uso dos EPIs corretamente, porque se ele não está consciente, ele não vai fazer o uso do EPI. E eu sei como é que é lidar com funcionário, com pessoas, né, que às vezes, não porque querem, né? Às vezes não é porque querem, às vezes a pessoa tem um sistema meio bruto, né? Então a gente tem que ir com jeitinho, com calma. Eu acho que todo mundo aqui concorda comigo. Eu amo o produtor rural, amo as pessoas do campo. Eu acho que justamente por esse jeito que é um tanto pouco ingênuo, um pouco bruto, um pouco, né? Mas é gostoso, não é gostoso lidar com essa gente? Eu gosto. Eu gosto de lidar com essa gente. Eu gosto, mesmo às vezes tendo meio cabeça dura, mas o que eu mais amo desse povo é que eu trabalhei tanto tempo no meio dessas lavouras, dentro dessas, junto com o peão, distância aí, ó, e a educação que eles têm com a gente não se compara, né? São meio brutos, são meio, não vou fazer, isso aí eu não acredito. Mas no final das contas eles fazem, fico bem faceiro, fico bem agradável com a gente. No fim do dia tá todo mundo rindo, tomando chimarrão e contando caos, né? E eu acho que é isso que faz eu ser muito feliz no meio dessa gente. Eu acho que é isso. Respondi a tua pergunta, Michele? Sim, respondeu sim. Muito obrigada. Merece. E eu já me coloco à disposição. Sempre que precisar, tiver alguma dúvida, depois eu vou deixar meu contato aí no final para vocês, tá, gurias? Tá. Agora vem as obrigações do trabalhador, né? É muito legal quando a gente fala nas obrigações do empregador, mas vem as obrigações do trabalhador. Quando nós falamos nas obrigações do trabalhador, tá lá na NR 31 também, que ao passo que o empregador tem que fornecer todos os equipamentos, instalações e tudo mais, o empregado, por sua vez, é obrigado a usar os equipamentos, é obrigada a colaborar com a limpeza, assim, ó, com a organização, não que, tá, vai ter uma empregada lá para limpar, vai ter uma faxineira para limpar os alojamentos, tá? A galera tá lá colhendo maçã e ficou a faxineira ali limpando, cozinhando, enfim, vão chegar, mas é obrigação do empregado manter a organização, contribuir para aquele ambiente, né? Logo, se ele não contribuir, ele também pode sofrer uma sanção, né? Pode sofrer um ato aí de disciplina. Então, isso é importante. Outra coisa que tem que levar para o treinamento, Cris, é essa obrigação, o direito do trabalhador e logo a obrigação que ele tem também, porque o trabalhador ele gosta muito dos direitos, né? Só venha a mim, só venha, mas quando é para mim dar a contrapartida, não quero. E isso é bem comum quando a gente fala daqueles trabalhadores contratados, né? Terceirizados. Aqueles trabalhadores terceirizados, que aí tu não sabe de onde que vem uma galera lá da Conchinchina, né? Geralmente já querem cheio de marra e tudo mais, mas isso também tem que ser colocado dentro do treinamento. Ó, amigo, tá aqui, ó. Teus equipamentos estão aqui, tu vai assinar para mim. Isso aqui é minha obrigação contigo. Logo, a tua obrigação comigo é a contrapartida que tu vai me dar. Aqui está o teu alojamento, tá a tua cama limpinha, cheirosa e teu alimento. Logo, tu vai ter que contribuir para que esse ambiente permaneça tal qual eu te entreguei. E essa é a obrigação dos trabalhadores, tá? Tem direito? Tem, mas tem obrigação. E na NR 31 tem lá bem especificado. Obrigações do empregador e obrigações do trabalhador. Tem bem especificado, depois deixa eu compartilhar aqui com vocês bem rapidinho que eu já trago aqui para vocês. Como é que eu faço para compartilhar? Será que é aqui? Deixa eu ver se eu vou me achar aqui. Eu acho que eu não vou conseguir compartilhar, Adriana, na tela. Eu vou liberar para te compartilhar, já liberei. Tá, libera. Então tá. Maravilha. Eu vou liberar, eu vou mostrar para vocês bem rapidinho aqui, tá, gurias? Bem rapidinho. Deixa eu ver onde é que eu tô aqui. Tá aparecendo agora a tela do Zoom, mas tu já conseguiu Tá, peraí. compartilhar. Deixa eu tirar o zoom daqui, então, aqui, peraí. Aqui, já achei. Aqui é 31. Essa aqui eu vou disponibilizar para vocês depois.
É muito legal, gente. A NR31, assim, ó, é uma das normas, assim, que eu mais gosto, porque ela vem muito, muito, muito explicadinha. Ela vem com tudo que tu precisar tá aqui dentro. Inclusive, tem tabelas lá no final, aonde ela explica a partir de quantos funcionários que tem que ter a CIPA. Meu Deus, cadê o início disso? Para quantos funcionários que tu tem que ter a CIPA? Então, ela vem muito bem explicado, tá? Ela vem muito bem explicada, então não há, assim, ó, não, ela não te deixa dúvidas naquilo que tu tem que fazer. Ela não deixa dúvidas, tá? Deixa eu pegar lá no início, tá, gurias? Se alguém tiver mais alguma pergunta para fazer, pode fazer, ó, a última atualização da SNR31 foi em dezembro de 2022, então ela tá muito atualizada. Ó, tem o objetivo, tem as responsabilidades, ó, aqui no item 31.2.3 aqui, ó. Cabe ao empregador rural ou equiparado, ó, cumprir e fazer cumprir as disposições legais, tá? Aqui tá toda as obrigações do trabalhador, do empregador. Já logo aqui embaixo, ó, cabe ao trabalhador, tá? Aqui no item 31.2.4. Olha aqui, ó. Colaborar com a empresa na aplicação desta norma regulamentadora, não danificar as áreas de vivência de modo a preservar as condições oferecidas, cumprir as determinações, adotar as medidas de prevenção determinada, tá? Cumprir todas as orientações relativas aos procedimentos seguros de operação. Lá no G, não realizar qualquer tipo de alteração nas ferramentas e nas proteções mecânicas de dispositivos de segurança de máquinas e equipamentos e comunicar seu superior imediato se alguma ferramenta, máquina ou equipamento estiver danificado ou perder sua função. Então, vocês entendem que tem uma obrigação, que tem uma contrapartida e que é legal você levar esse tipo de situação para dentro do teu treinamento? Porque tu deixa claro, tanto para o produtor, para o contratante, como para o contratado, a obrigação de cada um. Logo, tu já tira aquele peso do empregador rural. Tu tira aquele peso, porque tu também coloca a responsabilidade no empregado. Aquela responsabilidade certa, a responsabilidade de que ele sim é responsável por isso, ó, principalmente para não danificar as áreas de vivência, de modo a preservar as condições oferecidas. Então, tu recebeu a tua cama limpa, bonitinha, com colchão, como é que tu vai me entregar na hora que tu for embora? Inclusive, isso pode ter no contrato de trabalho, tá? Essa especificação. Isso pode ter um contrato ali de trabalho, seja ele temporário, seja ele definitivo. Isso pode sim estar dentro do contrato de trabalho, porque ela está dentro da norma NR31. Então, tu pode colocar uma cláusula lá que as obrigações do empregado estão dentro da NR31, que não vai ser ilegal, tá? Logo, se tu colocar essas obrigações que estão aí inerentes dentro dessa normativa, tá, meninas? Deixa eu tirar aqui agora. Vamos voltar lá. Legal, né? Eu gosto muito dessa parte ali onde fala das obrigações. E eu gosto muito de falar isso nas minhas falas, quando eu vou nas propriedades rurais conversar com os meus assessorados e logo falo, né? Às vezes eu falo com alguns dos empregados que eles pedem para me falar, e isso é bem importante de falar. Às vezes o funcionário, mas eu não sabia, agora tá sabendo. O que não precisaria estar numa lei, né, gurias? Que é tão simples, né? Tu preservar aquilo que é teu, que é tão simples, é uma questão de bom senso, de educação, de respeito, né? Mas tudo tem que estar dentro de uma norma, porque senão as pessoas não seguem, tá? Quero... Angelita, Sim, pode falar. eu tenho, na verdade, são coisas que vão surgindo. Quando a gente fala de contrato de parceria, que nem tem Uhum, muito aqui, a gente fala do PGR-TR, né? E isso leva a uhum. consequência ao LTCAT, enfim, aos outros documentos. Sim, E daí nós temos o PCMCO. Quando a gente fala de contrato, parcerias, né? Que não, como é que eu olho pro PGR e como é que eu olho pro PCMCO de modo que isso seja aplicável? Porque eu entendo que não existe uma CLT, uma contratação, tá. mas existe um contrato. E pensando muito nessa minha realidade aqui,
eu nunca tinha olhado para esse sentido, né? A gente tem feito orientação, mas nunca nesse teu viés aqui. Então, para mim, me despertou esse, eu não sei se é uma preocupação ou esse olhar crítico que eu vou ter que começar a ter, né? Eu acho que é bem isso que eu já tenho falado para ti aqui, Cris. É começar a orientar dessa forma, tá? Orientar, puxar, pega esse gancho aí desse óbito que teve, tá? Pega esse gancho desse óbito que teve e puxar para dentro desse contrato essa responsabilização, essa responsabilidade do contratante e do contratado, principalmente dentro desses contratos de parceria, tá? Porque a parceria é diferente do arrendamento, né? A gente sabe. Mas eu acredito que logo, quando tu me fala que aí vocês trabalham muito com pecuária, com aviário, Aves e suínos. isso, a gente entende que tem que ter um cuidado. Que tem que ter um cuidado, porque tu está trabalhando com material que é químico, biológico, enfim, né? Uhum. Tu não está trabalhando dentro de um lugar onde tu não tenha que estar protegido, né? Porque a gente trabalha com ave, né? Tem toda a situação daquele cheiro de amônia, toda aquela função, né? Trabalha já diretamente, tem já as instalações elétricas, né? Então, isso aí é aquilo que eu te falei. Tu vai ter que puxar com ele para esse viés aí dentro, puxar esse gancho e fazer o seguinte, faz um contrato experimental. Pega alguém da tua confiança, alguém que, porque a gente sempre tem aquela pessoa que nos ouve mais, né? Que está dentro do teu raciocínio. E faz um contrato experimental dessa forma. Olha, o contrato vai ter que ser assim. Para quê? Para mim te proteger, para te ficar protegido juridicamente, proteger o teu patrimônio, porque logo, se tu sofre uma sanção trabalhista ou um processo como esse, né? Que provavelmente vai ter um processo, né? Uhum. Sobre esse óbito, vai se incomodar. E o teu patrimônio vai mexer no patrimônio, porque quando a gente fala em pecúnia, quando a gente fala em dinheiro, a gente fala no quê? No patrimônio, né? E o que que mais dói hoje no bolso do produtor? É o patrimônio, né? Ninguém quer perder. Então, eu digo para ti, puxa para esse viés, busca uma assessoria que possa te ajudar dessa forma, né? Eu não sei se aí no teu trabalho, tu é vinculada ao quê, Cris? A uma cooperativa ou tu trabalha por conta? Não, eu tenho, é por conta. Eu, na verdade, eu uso muito o sistema cooperativo e o Senar hoje pelos treinamentos, mas o projeto em si, a iniciativa, ela é por conta, Então, tu né? trabalha praticamente sozinha. E então, assim, hoje me despertou muito esse outro olhar, porque o que que a gente É. estava fazendo? Existe a seguinte aqui na nossa região, pelo fato deles não terem funcionários, eles Uhum. ignoram a NR 31, tá? Mas não pode. Pois é, mas é esse viés orientativo que a gente começou. Então, o que que nós temos que fazer e ter esse olhar? É trazer NR 31 para dentro desses contratos de parcerias e Exato. trazer toda essa parte legal, mas também essa parte de medicina, Aham. porque fala muito em PGR e TR, sim. Sim. Mas quando você tem um funcionário contratado, mas quando você tem um parceiro, esse PGR, eu entendo que ele também deveria estar sinalizado de um modo orientativo, porque da onde você Exatamente. vai tirar os riscos, né? Exatamente. Porque tu tem que entender assim, Cris, ó, que ele pode até ser teu parceiro. Eu sou tua parceira. Eu assinei o contrato de parceria. Mas eu vou trazer comigo quem para trabalhar? Eu não vou trabalhar sozinha em três aviários, entende? Uhum, Quem que eu vou trazer comigo? Quem é o responsável por esses três que está aqui atrás para trabalhar comigo? É tu que me contratou como parceira ou eu que estou trazendo eles? Então, isso tu vai ter que trazer para dentro do teu contrato. Quem é o responsável? Se- Já que a parceria é parceria, 50% para cada um, não, então nós duas vamos ficar responsáveis pela contratação dos demais aqui. Claro que isso acontece muito aí na tua região. Tu vai fazer uma parceria comigo, que já sou casada, tenho marido, tenho três filhos, que vão trabalhar todo mundo junto. Mas a gente tem que entender que eu sou tua parceira. Os quatro que vêm atrás de mim não tem nada que ver. Por isso que eles têm que estar dentro do contrato, determinando a função de cada um, o que cada um vai exercer, até pelo fato
de daqui a pouco. Eu nunca vi isso acontecer, mas também não estou dizendo que não possa acontecer, porque na lei, no direito, tudo acontece, cabeça de juiz a gente não conhece, tá? E se eu que requerer, eu como parceira, tenho 4 filhos trabalhando comigo, e o vínculo empregatício dessa gente, quem é que vai ficar responsável pela contratação? Ele é contratado de quem? Eles trabalham para quem, né? Trabalham, tem blocos de produtor, trabalham com blocos de produtor, eles movimentam blocos de produtor para daqui a pouco eles pleitearem uma aposentadoria rural. Então, tem tudo isso que a gente precisa estar atento. E se tu trabalha dando essa assessoria nas propriedades rural, já busca para ti uma forma, um parceiro aí de perto, pode, enfim, um advogado, até eu me coloco à disposição, mas daqui a pouco tu precisa de alguém aí, né, junto contigo, presencialmente, para levar, para falar um pouco mais sobre isso, ou para te ajudar a analisar esse tipo de contrato. Colocar de forma exemplificativa dentro do contrato, para que tanto o teu cliente é o dono da propriedade. Ele vai fazer a parceria com outra pessoa. Então, qual é a tua obrigação? É proteger o teu cliente. Não, o senhor vai fazer dessa forma, dessa, e dessa, e dessa, por isso, por isso, por isso. Essa é a melhor forma. Então, Uhum. eu acredito que tu levando esse tipo de assessoria para dentro das tuas famílias assistidas, não tem porque eles não. Porque o valor do contrato vai ser praticamente o mesmo, né? O que vai mudar são as cláusulas contratuais, e isso é bem importante deixar esclarecido. Eu, hoje, enquanto advogada do agronegócio e olhando essas minúcias, essas vírgulas que tem, eu digo para os meus assistidos: faz o contrato dessa forma, porque o que não está escrito, o que não está assinado, não, não vale, tá? Tudo que tu for fazer hoje, juridicamente falando, escreve. Escreve, assina, bota testemunha, e depois tu te protege lá adiante, tá? Uma coisa importante, meninas, que eu quero falar para vocês que são, né, nós aqui somos todas mulheres, mas antes, só para me seguir aqui o meu roteiro, respondi a tua questão, Cris. Só para aqui, ó, os treinamentos, tá? Todos os treinamentos, eles têm que ter certificado. E para que serve o certificado? Para a hora que bater a fiscalização, principalmente para o pessoal que trabalha com aplicação de defensivos agrícolas, tem que ter certificado. Dentro da NR31, ela traz a possibilidade de tu fazer reaproveitamento de alguns treinamentos. E esses reaproveitamentos, por exemplo, fui contratada pela empresa da Cris para colher maçã, tive um treinamento. Lá adiante, daqui 2, 3, vamos dizer assim, uns 6 meses, fui contratada pela empresa da Adriana, que precisa do mesmo treinamento, mas eu já tenho da Cris. Então, eu tenho meu certificado, eu posso reaproveitar. A Adriana vai me emitir um novo certificado, constando naquele certificado que eu já tenho aquele treinamento, então que eu não preciso fazer aquele treinamento, tá? Isso é importante também. É uma das normas aí que a NR31 traz para dentro da propriedade rural. Uma coisa que eu achei muito interessante e que veio, assim, uma atualização muito interessante de 2022, é a situação do assédio sexual dentro das empresas, tá? Dentro do ambiente de trabalho, e ele está incluído agora também dentro da NR31. Não sei se vocês sabem, mas hoje o assédio sexual e moral dentro da empresa, né, ela já tem uma norma específica, já tem uma lei específica, que é a Lei 14.557, ou 14.457, salvo engano, de setembro de 2022, que vem falar sobre o assédio sexual e moral. Que isso, a longo prazo, dentro de uma empresa, ele pode desencadear uma doença ocupacional que se chama síndrome de burnout. Então, a NR31 agora já está atualizada para esse tipo de situação também. Logo, tanto o assédio moral quanto o sexual, né? E nós mulheres enfrentamos muito, principalmente a violência de gênero, violência psicológica. Já estamos também amparadas aí dentro da NR31 para a mulher que trabalha dentro da propriedade rural, tá? É uma obrigação ter treinamentos dentro da propriedade rural com os empregadores, com os empregados
inerentes aí ao assédio sexual. Tem que ter treinamento constante, periódico, sobre esses tipos de violência, né? Principalmente a violência de gênero e principalmente a violência psicológica e todos os tipos, na verdade, de violência psicológica que a mulher vem enfrentar dentro do ambiente de trabalho rural. Não só mulher, mas homem também, né? Vocês me acreditam que apareceu um cliente aqui, gente, assim, eu fiquei chocada que ele estava sofrendo violência sexual por parte de uma colega dentro da empresa. É uma cooperativa, ele era um homem casado e ela começou, ele disse que era um assédio absurdo, que ele já não aguentava mais, porque ela ameaçava de contar para a esposa, e eu falei, tá, mas tu tem alguma coisa? Eu não tenho nada com ela, nada. Enfim, a gente conseguiu reverter o caso para vocês verem, né, que hoje o assédio não é só por parte, não é só a mulher que sofre, os homens também estão sofrendo, eu achei legal de trazer esse assunto aqui para vocês, tá, meninas? Mais alguma pergunta, gurias? Estamos quase no final já. Está ficando esclarecedor? Como é que está ficando? Eu preciso me dê um feedback aí, por favor, tá? Bom, então, para finalizar, nós temos também os itens de primeiro socorro, de primeiros socorros, que é obrigatório a ter nas propriedades rurais. E em propriedades rurais que tenham mais de 10 trabalhadores, esse kit de primeiro socorro tem que estar resguardado por alguém já que tenha treinamento para usar, tá? Todo tipo de socorro que for feito dentro da propriedade rural, ele tem que fazer aquele primeiro socorros ali, e dependendo do acidente de trabalho, e de imediato o funcionário tem que ser removido de forma segura, né? Por ambulância, corpo de bombeiro, enfim. Mas se não precisa de tudo isso, basta que tenha esses kits aí de primeiros socorros, que é obrigatório ter dentro da propriedade rural, né? De tanto em tanto, por exemplo, tem 10 funcionários, então tem que ter ali depois no final da NR31, vocês vão ter as tabelinhas ali de quantos kits que tem que ter, quantos funcionários, para quantos funcionários tem que ter representante da CIPA, representante do empregador, representante do funcionário. Tem uma tabela bem legal ali que vocês vão gostar e é bem explicativo, tá? Serviço de especializado em segurança, né? Que é o do trabalho rural, que é obrigatório a ter também. Comissão Interna de Prevenção, que é a CIPA, né? Qual é a função da CIPA? É orientar, trabalhar para que os funcionários estejam bem amparados e bem assistidos, tá? Transporte de trabalhadores, né? Aqui a gente não tem muito essa função, mas eu acho que tem muito assim lá para a parte da serra, que transporta os trabalhadores de ônibus, né? Que vão colher maçã e vão colher uva, enfim. Então, o transporte também tem que estar padronizado. E para finalizar a nossa fala, que eu já falei bastante aqui sobre tudo isso, né? São as medidas aí de proteção pessoal, que é os EPIs, para cada função tem os EPIs específicos, e ali dentro da NR31 vai estar todos os EPIs, né, para cada função, como desempenhar. E claro, sempre eu digo para vocês assim, ó, todas as dúvidas em relação às normas né, dos direitos de trabalhador, em relação à norma NR31, em relação ao CLT, em relação. Eu sempre digo para vocês assim, ó, na dúvida, para ti que é produtora rural, que tem empregado rural, que trabalha com gestão de pessoas no agronegócio, na dúvida, nunca, nunca hesitem em procurar um profissional do direito que possa te dar essa assessoria, para que você. Eu sempre digo, quanto mais prevenção, menos remédio, né? Quanto mais prevenção, o teu trabalho vai fluir com muito melhor, segurado, tranquilo, né? Tu vai estar disponibilizando para o teu empregado um ambiente de trabalho saudável. Logo, tu também vai ter os teus direitos resguardados, porque tu está aí agindo dentro da lei. Era isso, Adriana, que eu tinha para falar hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu gostei bastante. Todas as vezes que eu tenho a oportunidade de ministrar alguma aula, eu gosto muito porque eu aprendo também. Agradeço a contribuição de todas vocês. Eu acho que tudo é aprendizado, né? Eu aprendo muito também. Cris, obrigada. Michele, a Clícia, né, que também trouxe as dúvidas dela. E já me coloco à total disposição. Vou mandar no grupo para vocês ali
o PDF, então, da NR31. Aconselho que todas tenham aí guardadinho no celular, no arquivo, ou quem tem escritório já imprime, deixa impresso. Qualquer dúvida, vai lá e procura, lê. Qualquer dúvida que tiver em relação a essas colocações que eu trouxe hoje para vocês, podem vir me perguntar, podem me chamar. Olha, estou com uma dúvida, me ajuda a analisar um contrato, eu já me coloco à inteira disposição. Preciso de um contrato, tu consegue me fazer? A gente conversa e eu já me coloco à disposição de vocês, tá bem, meninas? Perfeito, Angelita, muito obrigada. Desde o ano passado, quando a gente conversou em trazer esse tema, eu já sabia que ia ter muitas perguntas, que ia ter muitas dúvidas, e que bom que a gente trouxe esse tema e que hoje aqui a gente pôde, compartilhar, pôde sanar essas dúvidas. Tu foi impecável, Ah, trouxe muito de uma obrigada. maneira bem fácil, assim, bem tranquila, sabe? Tu já interpretou toda a lei pra gente, tu trouxe na nossa linguagem que a gente está acostumada. Então, isso, para quem não é dessa área, é muito bom quando a gente tem essa linguagem mais tranquila, mais leve. Então, muito obrigada. Com certeza, superou minhas expectativas. Eu tenho Ah, certeza muito que a obrigada. mulherada gostou bastante também. Então, muito obrigada por compartilhar com a gente todo esse conhecimento. Sabe que eu costumo, eu falo duas línguas, né? Eu falo a língua do produtor rural e a língua do jurídico lá no fórum. Então, às vezes eu me engano, gurias. Às vezes eu dou umas gafes na frente do. Outro dia eu chamei a juíza de guria. Vocês entendem? Às vezes eu dou umas gafes assim, mas daí tá. Depois eu já, gente, olha, é assim mesmo. Eu trabalho muito com o produtor rural e eu prezo muito por essa linguagem simples, porque é a linguagem que eles entendem e que eu gosto de falar. E que bom que eu pude colaborar com vocês, que eu pude trazer, né, conhecimento. E contem comigo. Até, Adriana, eu queria sugerir um próximo tema, se um dia vocês quiserem. Eu queria muito falar com vocês sobre as atualizações, perdão, da Lei Maria da Penha, tá? Eu acho que é bem importante a gente falar, tem algumas atualizações que são bem importantes. Se um dia vocês sentirem o desejo de conhecer um pouco mais sobre isso. É uma situação assim que eu gosto muito de falar, gosto muito de trazer aqui e tem as atualizações bem inerentes assim, ó, que vai trazer bem de encontro também a toda a nossa conversa. Sim, a gente pode trazer sim. A primeira palestra que tu fez no projeto foi dessa parte, né, do Agosto Lilás. Eu acho que a gente pode trazer essas atualizações de novo, né? Já passou Uhum, aí 2 anos, então eu acho que a gente pode trazer esse tema de novo, com certeza. maravilha. Tá, eu vou deixar depois para. Bom, meu contato vocês têm ali no grupo, né, gurias? E eu vou deixar a NR depois ali para vocês. Eu só queria que alguém fizesse uma foto ou um print de tela, mandasse para mim colocar aqui depois nos meus stories, que eu gosto de. Não sei. Vamos todo mundo sorrir, todo mundo aparece, liga as câmeras, que eu acho que é bem importante. Vamos lá. Cadê Maria, Eliane, Clícia? Clícia, aguarda eu e a Michelle aí que nós vamos pegar umas anaconda contigo. Cadê a Eliane e a Maria? Maria? A minha neta é Maria, Maria. Deu? Tá Agora posso? conseguindo tirar aí, Angelita? Ah, eu não fiz. Peraí que eu faço. Peraí que eu faço, então. Peraí que eu faço Tá. bem rapidinho. Eu também, eu tava aqui, fui fazer aí. Então, todo mundo sorri. Mais uma. Perfeito. Perfeito. Então tá, meninas. Beijo, boa noite. Sempre que quiserem, estou aqui, tá bom? Adriana, muito obrigada pelo convite. Angelita, não sei se quer ler ali no chat a Clícia agradecendo. Ah, tá. Deixa eu ler. Peraí.
Isso aí. Nós tínhamos que falar muito sobre isso, Clícia, sobre essa inclusão da mulher, porque hoje a mulher, para vocês terem uma ideia, que no agronegócio é o setor que mais tem mulheres em cargos de liderança, tá, gurias? Então, assim, ó, nós estamos despontando aí, nós estamos dentro de um setor que teoricamente é masculino, mas nós estamos despontando como um dos setores onde tem mais mulheres em cargos de liderança. Então, nós precisamos falar mesmo sobre isso, sobre essa inclusão, sobre esse tipo de violência, né, de gênero dentro do ambiente de trabalho, dentro do setor do agronegócio, dentro do ambiente rural. E que legal, Clícia, tu trazer isso para nós, porque eu acho que é um tema bem importante da gente vir falar aqui, Adriana. Com Questão certeza, vamos ó, trazer. aqui embaixo ela já colocou a questão das leis que amparam as mulheres aí, ó. Maravilha. É isso aí. Às vezes não acontece com a gente, né? Mas acontece com a colega do lado. E a hora que acontece com uma, acontece com todas, né? Porque todas. Eu acredito, gurias, que toda mulher, até hoje, nos meus 46 anos, mulheres da nossa idade, ou até menos idade, já passou por algum tipo de violência por ser mulher, né? E não é uma militância o que eu estou falando aqui, tá? Porque tem uma diferença muito grande em ser feminista, em ser feminina, em ser militante. Tem diferenças, né? A gente tem que ser mulher na nossa principal essência, né? E isso não nos diminui em nada no nosso profissional. Claro que nós temos as nossas particularidades enquanto mulher, mas é por isso mesmo que a gente tem que lutar para ocupar o nosso espaço sem violência. Eu sou muito assim, trabalho muito com advocacia feminina, e quando eu falo na advocacia feminina, eu não falo numa advocacia voltada para o gênero feminino, eu falo na advocacia feminina humanizada, trabalhar de forma humanizada, colocando cada um no seu lugar, cada um com seu direito, seja homem, seja mulher. Essa é a minha advocacia feminina, é a advocacia que eu defendo. Ótimo, Angelita, muito obrigada. Eliana, não tem problema que tu ficou sem internet, eu vou já colocar no YouTube amanhã de manhã e já coloco lá no grupo, então para aquelas que não conseguiram assistir hoje ou que ficaram sem internet. Muito obrigada pela presença de todas vocês, então. Obrigada, obrigada. Um beijo para todas, uma boa noite. Tchau, tchau. Beijo, boa noite.